você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, na Epístola de Paulo, Tiago, Paulo não escreveu nada a Tiago, Tiago é o autor da Epístola. Então vou pedir que você abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago e vamos ler os versos 1 a 3 do capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versos 1 a 3. Eu vou fazer uma aplicação desse texto. Eu vou tirá-lo do seu contexto, especificando para a igreja. Eu vou tirar esse texto do seu contexto e vou aplicá-lo ao nosso contexto. Vou tirar esse texto do contexto bíblico que ele está inserido e vou fazer uma aplicação dele ao contexto que eu estou vivendo, que você está vivendo, que essa igreja está vivendo. E quando eu falo essa igreja, é a igreja central, mas que a igreja mundial também está vivendo. Tiago, especialmente o versículo 3. Vamos ler os versos 1 a 3 do capítulo 4 da Epístola de Tiago. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes? Matais e invejais, mas nada podeis obter o que desejais? Combateis e guerreais, não tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Repito o que eu disse. Vou tirar o texto do seu contexto. O contexto está dizendo de prazeres mundanos, das orgias e outras coisas similares, de coisas materiais, por assim dizer. Mas eu acho que eu posso fazer uma aplicação para as coisas espirituais. E o verso 3, ele é incisivo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que eu posso entender com isso? Ora, se eu peço bens materiais para usá-los de maneira equivocada, para usá-los mal, esse é um mau pedido e Deus não vai me conceder. É como se o meu filho pequeno pedisse para brincar com um instrumento perigoso, com o qual ele pode machucar com facilidade. Eu não vou permitir. É um pedido que ele faz, mas eu não vou ter. Porque é considerado um pedido mau, não é um pedido inteligente, não é um pedido sábio esse pedido. Então eu não vou ter. E aí no mais tem um texto interessante, ela fala, é que não me lembro exatamente a página. Assistindo esse texto, ela procurou, até encontrou e me passou a página. É do Testemunho para a Igreja, acho que volume 2 ou 3. Se a Cidinha tiver por aí, ela vai lembrar. Não está aqui a Cidinha, né? Ela me deu socorro, mas eu não decorei aquela página. Que diz lá que muitos não recebem bens materiais financeiros, porque Deus sabe que seria para a sua pensão, porque vai usar mal. Então Deus não dá. Deus não dá. A pessoa pede, mas Deus não vai dar, porque não vai saber usar. Deus sabe disso. Mas aqui eu quero fazer uma outra aplicação. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Nós já estamos aqui há 2 noites, vamos hoje para a 3ª noite, e vamos continuar pedindo o quê? Me ajudem, por favor, igreja. Pedindo o quê? O Espírito Santo. Esse é um bom pedido? Esse é um pedido mau? Sim ou não? Pode ser sim. Não é um pedido mau, mas ele pode sim ser um pedido mau. E se eu peço mal, ainda que seja o Espírito Santo, diz aqui, eu não vou receber. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pedis para gastar com os vossos próprios prazeres.
Então, se eu peço o Espírito Santo para que Ele me transforme, pura e simplesmente para isso eu estou pedindo mal. Se eu peço o Espírito Santo para que eu tenha poder na palavra, simplesmente para isso é um pedido mal. Se eu peço o Espírito Santo simplesmente para que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa cheia dele, simplesmente para isso é um pedido mal. E Deus não vai atender esse pedido, por mais fervoroso que ele possa ser. Agora, se você pede para abençoar os outros, esse é um pedido bom e Deus vai atender. Se você pede só para o Espírito Santo vir e abençoar a sua vida, transformar você, mas não usar você para transformar outros, é um mau pedido e seguramente Deus não vai atendê-lo, porque está dizendo aqui que nós pedimos e não recebemos. E eu quero agora generalizar o pedido aqui, não é apenas pedido de bens materiais, é qualquer coisa que eu pedir. Se eu pedir com um propósito equivocado, não é um pedido bom, não é um pedido correto, e Deus reserva-se o direito de não atender tal pedido. Essa é a grande verdade. Então, o que Tiago está me ensinando aqui, ensinando você, ensinando a igreja como um todo, é que há um motivo para eu fazer o pedido, há uma razão para eu pedir. Não é simplesmente eu vou pedir porque eu quero pedir. Não, deve haver uma necessidade, e não a minha, pura e simplesmente. Eu não posso, não devo, hipótese alguma, pedir o Espírito Santo que me encha só para que eu seja cheio do Espírito Santo, as pessoas vejam, eu me alegre por isso, e eu me exiba por isso, e etc, etc, etc. Não, até porque o Espírito Santo, se você estudar a história, a teologia do Espírito Santo, ele foi concedido com uma única finalidade. Qual é a finalidade? É a pregação, é fazer que pessoas sejam transformadas. O Espírito Santo foi dado para que as pessoas que o recebessem fossem uma bênção para outras pessoas. Então, enquanto nós estivermos pedindo o Espírito Santo, mas não nos dispondo a sermos uma bênção na vida de outros, nós vamos pedir e não vamos receber, porque está escrito aqui: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para a sua própria edificação, e não para a edificação daqueles que estão lá nas trevas, tateando à procura de uma centelha de luz que possa brilhar e trazer-lhes esperança. E essa luz é você, essa luz sou eu. Diz a Bíblia assim, lá em Mateus capítulo 5, verso 13, verso 14: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quando é que eu sou a luz do mundo? Quando é que você é a luz do mundo? Quando é que a igreja, de fato, pode ser a luz do mundo? Eu quero ler esse texto em conexão com Tiago, capítulo 5 de Mateus, versículo 14. Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 14. Só a primeira parte aí, onde está o primeiro ponto final. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus aos seus seguidores. E aqui há uma ênfase, irmãos. Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, ele não disse simplesmente isso que eu estou dizendo a vocês. E aqueles que ouviram aí de imediato, eles não ouviram e entenderam. Vocês estão entendendo a mim aqui agora, quando eu digo vós sois a luz do mundo. Eles entenderam que havia uma ênfase, e a ênfase está na palavra vós. Jesus, como ele dizia, se eu fosse traduzir ao pé da letra, tentando dar a ênfase que ele deu, seria vós e somente vós, e ninguém mais além de vós é a luz do mundo. Foi isso que Jesus quis dizer àqueles homens. Vós e somente vós, e ninguém mais além de vós é a luz do mundo. É a luz do mundo. Agora, quando é que eu sou a luz? Quando é que você é a luz? Quando é que essa luz que você é brilha? É quando a sua vida abençoa outra vida.
É quando a transformação que você sofreu transforma, é tão poderosa, é tão radical e é tão contagiante que a transformação que você experimentou, ela é capaz de transformar outras pessoas simplesmente pela influência que você exerce sobre elas. Aí a sua luz está brilhando, aí a sua luz brilha. E eu me torno luz do mundo quando há alguma coisa diferente na minha vida. Aí eu sou luz. Ao contrário, tudo igual, não há nenhuma luz. E eu às vezes, eu me lembro de uma ocasião, eu preguei sobre essa questão de ser uma luz do mundo. E eu disse naquela ocasião o seguinte: quando você está entrando na igreja, você não pode ser a luz do mundo. Porque aqui, só há luz aqui. A luz, para você entender o significado dela, a hora que você estiver dirigindo um carro à noite, numa autoestrada, especialmente longe, assim, num lugar meio que desértico, noite escura, sem lua, você desliga os faróis do carro, para você saber, e em seguida você liga outra vez. Eu, quando era mais novo, portanto mais imprudente, né? Mais inconsequente, e eu às vezes brincava com as minhas filhas fazendo isso, viajando lá, olha a imprudência, eu saí de Taubaté, eu fazia, no dia 31 de dezembro, eu fazia um culto de ação de graças com a igreja, celebrava a ceia, ali pelas 10 horas da noite, terminava tudo, eu já ia para a igreja com o carro carregado de bagagem da família, com a família, crianças pequenas. Saía da igreja e já pegava a estrada, que outro dia era o dia de festa, ia aproveitar, e amanhecia o dia em Goiânia. Já pensou? Que imprudência, né? E às vezes ali meia-noite, 1h, naquelas estradas desertas de Goiás, quilômetros e quilômetros, sem uma única cidade, sem ver uma única luz brilhando. E eu às vezes brincava, acordava o pessoal, estava dormindo às vezes, e naquela reta ali ficava falando do carro. Era só grito dentro do carro. E em seguida eu ligava outra vez. É nas trevas que a luz brilha. É nas trevas que a luz brilha. Brilhar aqui na igreja é fácil, né? Todo mundo aqui é luz. Mas aqui a sua luz não está. É lá fora. É para quem está nas trevas que a sua luz vai brilhar. E eu repito, se você quer sentir isso, faça essa experiência que eu lhe sugeri, mas faça com segurança, viu? E às vezes eu ficava pensando, já pensou se eu voltar a ligar o negócio que não funcionar? Mas até hoje sempre funcionou. Pedis e não recebeis, porque pedis não. Pedis para o vosso próprio prazer. Pedis egoisticamente. Pedis só para si. Quando você pede o Espírito Santo, como é que você pede? Porque você quer ser uma bênção na vida de alguém? Ou porque você quer que ele abençoe você? É para você refletir. É para você pensar. É para nós refletirmos. É para nós pensarmos. Deus prometeu sim. Está na Bíblia. Ele prometeu. E se ele prometeu, irmãos, ele cumpre. Ele prometeu conceder o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Agora saibamos nós que se pedirmos de forma errada, não vamos receber. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o vosso próprio prazer, não vai receber. Para a vossa própria edificação, não vamos receber. Para a nossa própria alegria, não vamos receber. Para que nós sejamos abençoados, não vamos receber. Estaremos pedindo mal. Vamos pedir sim, mas com esse propósito. E se Deus de fato vê esse propósito em mim e em você, Ele não tem dúvida que Ele não relutará em conceder e em atender o pedido que insistentemente nós temos feito a Ele, que é pedindo a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Mas não é confie em nós mesmos. O fim são os outros que nós queremos abençoar. Por isso,
é que eu disse no início. Você não deve só orar pelos amigos cujos nomes você vai relacionar. Eles têm que perceber que você se importa com eles. Você tem que se aproximar deles. Você tem que influenciá-los. O Espírito de Deus concede a você, tem que atuar por ser intermédio, a ponto de transformá-los também, de influenciá-los e transformá-los. Do contrário, nós vamos pedir a Deus e vamos ficar exatamente como diz Tiago. Pedindo e não recebendo, porque estamos pedindo. Estamos pedindo com um propósito equivocado. O Espírito Santo foi prometido e ele foi dado. E ele continua sendo dado, mas com uma finalidade especial. Com uma finalidade. E essa finalidade é o Evangelho, a pregação do Evangelho, é o testemunho, é a edificação, não daquele que recebe, mas daqueles que entram em contato por alguma razão com aquele que recebe. Ou, melhor, colocando melhor, para a edificação daqueles que quem recebeu entra em contato com eles. Eu não posso esperar que os meus amigos de oração que eu relacionei venham me procurar. Olha, eu descobri que ele não vai adivinhar. A Bíblia fala que os adivinhos não vão correr no céu. Então eles têm que saber, é você que tem que informar, eu que tenho que informar, eu é que tenho que me aproximar deles e não esperar que eles se aproximem de mim. Eu não posso ficar na doce ilusão de que eu estou orando por alguém, esse alguém vai aproximar-se de mim e receber a influência benfazeja que o Espírito Santo que está em mim vai exercer. O Espírito Santo é concedido para que vá. Ele aproxima as pessoas e seja uma bênção na vida delas. Amém? Então, queridos, eu entendo que se nós pedimos o Espírito Santo e temos pedido e pedimos corretamente, Deus não vai hesitar em nos conceder, porque Ele prometeu. E não é como eu, você e tantos outros que às vezes prometem e não cumprem. Você não vai encontrar na Bíblia uma única promessa que Deus tenha feito e que Ele não tenha cumprido. Se ainda não cumpriu, porque é promessa para o futuro. Porque Deus, a própria Bíblia fala que Ele não é homem. Ele promete e Ele cumpre. E Ele prometeu conceder o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Agora saímos não nos encontramos nas falhas dos destinatários imediatos da Epístola de Tiago. Não vamos pedir sabedoria. E pedir o Espírito Santo com sabedoria. É pedir o Espírito Santo para que sejamos uma bênção para as outras pessoas. Que Deus abençoe você. Eu não quero pensar, até porque eu já estou cansado. Eu vou pregar hoje à noite, vocês vão voltar aqui para me ouvir outra vez. Então não preciso sobrecarregá-los numa mensagem. De manhã já que eu tenho a semana inteira para falar, para refletir com vocês aqui durante essa programação de Levantamento de Fora. Então fica essa mensagem para você. Fica essa mensagem para mim. Procure fazer uma análise dos seus pedidos. Como é que você tem pedido o Espírito Santo? Com que finalidade você tem pedido? Oriente-se com esse texto de Tiago e seguramente as suas orações, as suas petições, os seus favores serão atendidos e centenas de milhares de pessoas serão abençoadas por meio da sua vida, da sua existência. E esse é o plano de Deus para mim, para você e para toda a sua igreja. Que Deus abençoe nesta manhã e a partir da nossa vida é o meu desejo e a minha oração.